Boa noite, iniciamos a nossa web aula na UC de Fundamentos Mecânicos. Então, dando sequência, eu brifei aqui com o pessoal que está presente. Para quem está assistindo gravado, vai ter um outro vídeo postado na plataforma que vai chamar web aula extra, dica de SAP. Então, vai estar gravado lá, dica de SAP. Por que isso? Para a gente ganhar tempo. Se a gente fosse trabalhar SAP a SAP aqui, ia tomar o tempo da web aula inteira. Nós teríamos aí 5 web aulas já travadas por SAP. Então, eu acabei gravando, né, essas dicas e a gente ganhou essa benesse de trabalhar os conceitos que são de imensa importância também aí no dia a dia de vocês. Não vai ser só saber calcular, não. Vai ter que saber também sobre conceitos, sobre vários assuntos que vão ajudar vocês a resolver os problemas na indústria aí que vocês trabalham, tá bom? Então, tá com dúvida em SAP? Assista o vídeo. Persistiu dúvida, chama na plataforma, ou pode também, né, esperar aí o dia da web aula para a gente falar sobre, tá bom? Então, iniciando a nossa UC não, nossa web aula sobre desenho. Na parte de fundamento mecânico, é de suma importância. Se a gente for trabalhar com montagem, se a gente for trabalhar com projeto, se a gente for trabalhar até com manutenção, a parte de desenho está no dia a dia. Então, as três principais áreas, né? Projeto, né? Começa, depois montagem, né? Execução, ali a parte de obras e depois manutenção, as três estão envolvidas com desenho técnico. Desenho técnico está envolvido tanto na parte elétrica quanto na parte mecânica. Então, desenho vocês não vão conseguir correr muito dele, não. Vai estar aí no dia a dia de quem trabalha. E sempre que precisar, né, desenvolver uma atividade diferente na manutenção, tá com dificuldade para resolver um problema. Muitas vezes você tem um problema de montagem que não foi visto, e aí você está lá fazendo manutenção, já trocou tudo que é peça e nunca resolve. Então, muitas vezes, a sua resposta pode estar num desenho ali que você viu como foi projetado e, no fim, identifica, né, que na montagem teve algum desvio. Então, de onde vem o desenho, né? A norma técnica que estabelece regras para a representação geral do desenho é a Norma Geral de Desenho Técnico ABNT-NBR 10.209, parte 2, de 2005. A ABNT, creio que todo mundo já conhece, né? Para quem não conhece, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e NBR significa norma brasileira, né? Ali do lado tem o ISO. O ISO são feitos por uma entidade na Suíça, que são padrões também. Então, é Instituto. Não, não. Agora eu não lembro o que que é o I. É Standard Organization, eu não lembro. É International Standard Organization, então é Organização de Padronização Internacional. Então, a maioria das normas aí a gente vê, hoje em dia todo mundo ISO 9001, ISO 14000, então vai embora, né? E a nossa parte de desenho também está padronizada com a ISO, a nossa NBR. Por quê? A maioria das vezes, quando o pessoal constrói NBR, ela vai estar sendo pautada em outro documento e, por vezes, é a ISO. E outra, né? Para as coisas funcionarem aqui dentro do Brasil, tem que seguir a NBR. E para a nossa indústria ficar mais competitiva, o pessoal padroniza já com a norma internacional. Então, o desenho é uma forma de linguagem, né? Só um minutinho, tem um áudio vazando aqui, alguém conversando. Weather, se puder deixar mudo aí, fazendo favor, eu creio que seja o seu. Valeu, obrigado. Então, o desenho é uma forma de linguagem. Imagina o seguinte, que você pega um telefone, por exemplo, aqui no Brasil chama celular, em outro lugar vai chamar teléfono, outro vai chamar cellphone, mas não deixa de ser o mesmo objeto. E o desenho é na mesma ideia. A gente tem diferentes línguas, mas tem uma padronização na forma de fazê-lo. Por quê? Hoje em dia na indústria, creio que onde vocês trabalham tem equipamento, por exemplo, da China, tem equipamento dos Estados Unidos, tem equipamento da Itália, tem equipamento da Rússia, tem equipamento de diversos locais do mundo. Imagine se todo mundo fizesse desenho de uma forma como quisesse. Ia chegar em outro país, você não ia conseguir nem montar o equipamento. Então, tem uma padronização para que seja uma linguagem quase universal. Não universal porque tem diferentes simbologias ainda, mas as particularidades são pequenas, para que facilite na hora da gente fazer a leitura. Então, essa norma define a categoria de desenho, se é projetivo ou não,
A fase de elaboração, né, desde o esboço até o desenho definitivo, as particularidades, desenho de componente, desenho de conjunto, desenho de detalhe, material utilizado, lápis, instrumento e a técnica de execução, se foi manual ou se foi computadorizada. Então, como nós estamos em eletromecânica, nós temos duas partes. A parte mecânica, falou de software, já conversar com vocês. O mais utilizado, pelo menos do que eu conheço, pelo menos era o mais utilizado até um tempo atrás, era o SolidWorks. Para desenho mecânico, o SolidWorks é uma ferramenta muito adequada. Depois dela veio, que eu já vi, tem o Fusion 360, que é até da Autodesk. Vocês têm acesso a ele com a versão de estudante. Então, esse Fusion, o que que aconteceu? Ele é um pouco mais didático. Aqui a gente teve um curso um tempo atrás e é um software também muito bom para a parte de desenho mecânico. A parte elétrica, geralmente, já vai trabalhar mais com um AutoCAD mesmo, um AutoCAD 2D para fazer as plantas, se for o caso, a planta industrial, o que for, se você tiver que desenvolver um quadro e quer projetar, geralmente utiliza-se muito o, o AutoCAD. Ele tem uma derivação para a parte elétrica também, né? Como se fosse um módulo. Então, são os softwares mais utilizados nessa área. E tem a mão também, né? Então, como que funciona? Se você vai fazer um projeto, hoje em dia é muito difícil alguém aceitar um projeto desenhado à mão, porque com o advento da tecnologia, o software e tudo mais, o pessoal quer receber esses projetos já computadorizados. Segundo ponto, tempo. Terceiro, a chance de erro, né? Você fazendo à mão, sua chance de erro é maior do que você fazendo por meio de um software. Mas temos os desenhos não projetivos do dia a dia, um croquis, um rascunho, esse sim é feito à mão. E quanto maior a sua habilidade em desenvolver, se souber as técnicas como tem que ser feito, mais fácil é para quem vai ler depois. Então isso aí também ajuda no dia a dia você saber desenhar bem, mesmo que não seja um projetivo. Ah, tenho que ser um desenhista, pega uma paisagem, faça aqui um sol, uma praia. Não, não é isso. Lógico que quem consegue fazer um desenho de mão livre vai ter mais habilidade para fazer um desenho técnico. Mas o técnico você tem régua, você tem transferidor, você tem esquadro, e tudo isso te ajuda também. E quais são as técnicas a serem usadas no desenho técnico? Então, ó, dimensionamento padrão, né, para conforme a NBR 10068, norma que trata o dimensionamento das folhas. Então, alguém já parou para pensar aí por que que o A0 é maior que o A4? O A1 é maior que o A2? Como que funciona isso aí? O Otávio, você ia falar, Otávio? Não, professor, eu liguei sem querer aqui o alto-falante. Desculpa. Tranquilo, mas não, show de bola. Bom que você participou. Você já sabe qual que é a diferença de um A0 para um A2, para um A4, para um A6? O Renato falou que Bom, não lá, ó. professor, Não, Eu né? já não, eu já não cada lembro tipo, mais. tipo de desenho seria um tipo do papel, no caso, o tamanho. Tamanho, acertou. Exatamente, é o tamanho. É a família de papéis, a família A. Tem família A, tem família B. O mais comum comercial que a gente tem hoje é a família A. Começa do A0 e vai até o A10. O A0 é a maior medida que a gente tem, é cerca de 1.189 por 845. É um negócio assim, bem próximo a isso. É a maior que a gente tem. Então, você pegar uma folha zero é quase 1,20 m por 80 centímetros. É uma folha muito grande. O que que eles fizeram? O A1 é metade do A0. Então, se você pegar duas folhas A1, forma uma folha A0. O A2 é metade do A1, o A3 metade do A2, o A4 metade do A3 e assim vai. Igual o desenho está aqui, o A0 é o grandão, o A1 é metade dela, o A2 seria metade do A1 e assim vai. Então, o nosso A4 ele é metade de um A3 e é o dobro de um A5. Aqui estão as medidas, é 1.189 por 841 A0. Então, imagina que é quase 1,20 m. 1,20 m é uma criança grande já, né? Para você ter um desenho, você tem um espaço muito grande para você demonstrar. A nossa área de mecânica, o mais comum é usar folhas A4. Por quê? Quando a gente vai projetar, a gente projeta um parafuso, a gente projeta uma porca, um rolamento, assim vai.
Então, o mais comum é o A4 porque é uma folha suficiente para você projetar e muitas vezes você até expande o seu desenho. Agora, a parte elétrica, aí você já usa um A3, um A2, porque por muitas vezes você vai trabalhar com planta. Imagina uma planta de uma indústria, para você dimensionar tudo lá, colocar tudo certinho. Você precisa de um espaço grande, então você vai para um A1, chega até um A0. Então varia muito essa questão do tamanho de folha com o que você quer projetar. A parte mecânica pode usar folhas maiores também? Com certeza. Às vezes você quer mostrar uma vista explodida de um sistema já que tem muitas partes. Então aí você vai aumentando o seu tamanho de folha. E o que que é interessante? O tamanho da folha é para você garantir a riqueza de detalhes de quem está lendo o seu projeto. Então eu estou lendo aqui, está meio difícil, está pequeno. Então você aumenta uma folha aumenta um tamanho de folha, né? Para que verifique novamente e veja se os detalhes estão adequados ao que você quer passar. Porque qual que é a ideia do desenho? É passar uma informação. Então, quanto mais assertivo for, melhor é o seu resultado no final. Então, aqui mostra, né? Por exemplo, um A4 tem 210 por 297 unidade de milímetro. Então, aqui, olha. O que que aconteceu? O A0, ó, pegou essa medida do 841, ele manteve, que é a menor medida do A0, e a maior do A0, que era 1189, ele dividiu por 2, cerca de 594. E assim vai. O A2 pega a menor medida do A1, que é o 594, vira a maior dele, e a maior do A1, que era 841, divide por 2, dá 420. É lógico que teria um 0,5, tanto no 594 quanto no 420. Mas aqui já está arredondado, né? Esse tamanho. E assim vai até chegar no A10, certo? Então, assim são feitos os tamanhos de folhas. Então, vocês já sabem qual o diferencial. Outra coisa, a apresentação, né? Do espaço da folha técnica e suas dimensões precisam obedecer à posição de trabalho prevista. Para folhas nos formatos A0, A1, A2 e A3, a exigência é que a utilização seja feita na posição horizontal. Já para a folha A4, né, e as menores, seja usado na posição vertical. Então, A4, por que isso? Para que a área útil seja a maior possível. Estão vendo aqui que tem uma legenda? A gente vai chegar nela. Todas as folhas vão ter que ter essa legenda, né? E aí, essa legenda ocupa espaço. Então, para você não ocupar, chegar com um detalhe muito próximo à legenda, a gente faz o recorte da área útil do desenho e para ser uma área melhor aproveitada, de A3, A2, A1, A0 usa no paisagem, né? E A4 e menores usa no formato de retrato. A preparação da folha técnica inclui também a inserção das margens, que tem como objetivo delimitar o espaço útil do papel e fornecer o arquivamento de projetos através da encadernação. As margens se diferenciam conforme o tamanho do papel. Ó, aqui mostra do A0 ao A4, a margem esquerda é 25, e aqui ele traz direita, mas pode ler direita, superior, inferior, o tamanho de todas as outras margens. Uma margem que não muda é a margem esquerda, 25 milímetros. Alguém tem alguma ideia aí, chuta o porquê que não muda essa margem? Professor, o senhor está falando aí que está mostrando a margem, a letra, eu não estou vendo nada aqui, só estou vendo o senhor e um colega, mas eu não estou vendo papel, não estou vendo nada, isso aí Não tá vendo o mesmo? slide, não? Eu não, só se o pessoal tá e eu estou errado aqui em alguma coisa, mas eu não estou vendo. Eu estou vendo o senhor e um colega, mas aí é o que o senhor está falando, eu não estou vendo, não. Tem um slide na tela. Tem um aí, Renato? Não estou vendo. Tem o Jorge, o Anderson, Evaldo. Tem Sim, slide? eu estou vendo aqui, sim. O slide não está aparecendo, não. O que está aparecendo? Está aparecendo. Otávio do A0, céu. A1, A2, A3, A4, A5, 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 A5. Aí, vou deixar o Evaldo, você que falou, vou deixar você dar aula agora. Pode continuar aí, Evaldo. Gostei. Pode seguir. Achei, beleza. Ah, você deve ter dado 2 cliques no rosto de alguém aí, na imagem de alguém, e ficou grandão na sua tela, não foi? Foi isso que aconteceu. Não, show de bola. Agora você viu aí a tabela, né? Beleza, agora eu vi. Você sabe por que que a margem esquerda é sempre igual e sempre nesse tamanho de 25? O senhor precisava falar de novo aí.
Não, então vamos lá. A gente está falando sobre margens. Essa margem esquerda ela é igual para as aqui do A0 ao A4 é 25. Dica: armazenamento. Quando for armazenar. Por isso que ela é igual. Ela é uma margem maior. À direita, mas você pode ler direita, superior e inferior. No A0, todas as outras três margens são 10. No A1 também. No A2, A3 e A4, todas as outras margens são 7. Só que a margem esquerda ela é 25. Qual que é o cuidado? Imagina o seguinte, quando a gente faz um desenho, muitas vezes tem outras informações, vai ter junto um descritivo de quantas peças tem, pode ter junto também um manual de como montar, como operar, como manutenir, e tudo isso vai junto, né? Vai num formato aí, por exemplo, de uma apostila, seja o que for. Essa margem, esse espaçamento de 25 na esquerda é justamente para quando você quiser encadernar, você quiser grampear, você quiser fazer, quando faz livro, acho que faz uma espécie de colagem para colocar numa capa dura, por exemplo. Deixa essa margem de 25 para você utilizar para fazer isso, na questão de organização e armazenamento dessa folha. Então, esse espaço tem que ser muito bem respeitado. Porque se você precisar encadernar ou fazer outra coisa, vai furar bem em cima do seu desenho. E aí fura bem naquela informação que era importante, a cota. E aí, meu amigo, sem cota, você fica com um problema. Exatamente, Rafael. É, aqui como tá 25, né, mas tivesse um 0,4 aí, eu gostei que você estava na web aula passada. Tava sim. Pegou o 25,4, né? Exatamente. Praticamente 1 polegada, que é o espaçamento que tem que deixar na margem esquerda. Isso é muito importante. Já vi gente fazendo 100 e tendo problema na hora de encadernar. E aí furou bem na cota. Aí era bem um desenho lá do diâmetro 18. Fura bem no 8. Era um que o cara vai fabricar lá o seu desenho sem cota. Então tem que ter um cuidado muito grande com essa margem. Show? Outra coisa importante no desenho, legenda. Quando a gente for fazer e quando a gente for ler também. Então, tem que ter a legenda. Onde que essa legenda ela se posiciona, né? Ela tem que estar posicionada no canto direito, na parte inferior. Essa é a posição da legenda. Ah, eu vi um desenho que estava na superior esquerda, estava fora de norma. Ele tem que estar sempre nessa posição, canto inferior direito, conforme NBR 10068, e padroniza isso. Vocês estão vendo essa folha aqui na figura 129? Ela já está com a margem. Estão vendo aí? Só que essa margem aqui não está correta, né? Tá vendo que a da esquerda está muito similar às demais? Então aqui a de superior, direita e inferior geralmente são iguais, a da esquerda tem um espaçamento maior. E a legenda, ela fica dentro da área da margem. Ela não fica ali fora da margem. Essa parte que tem a parte externa da folha, né? A dimensão, qual que é o tamanho dela, e tem uma outra linha já espaçada, que é a margem. Então, o que está dentro da margem, sem ser entre o espaço da linha de margem e do tamanho. Não, esse espaço aí é a área que você não usa. O que sobrou, que é a parte interna aqui dentro, grandão, é a área útil do desenho. Então, é justamente, tirei a margem, né? Então, que aqui dentro da folha é a área útil. Quem está pelo celular aí vai ver o laser. Então, isso aqui, para quem não está, eu não consigo desenhar, infelizmente. Esse aqui, ó, que eu estou desenhando laser. Opa, escapa um pouquinho. É a área útil do desenho, é onde você projeta, você plota o que você quer fazer, certo? Então, beleza. Já vou perguntar, qual que é a posição da legenda aí? Onde que a gente tem que colocar essa legenda? Parte inferior direita, né? Direita, inferior, show de bola. Outra pergunta, qual a margem que do A0 ao A4 não muda, que a gente tem que tomar um cuidado especial com ela? É a superior, 25, inferior, direita ou esquerda? tá do lado esquerdo, né? Esquerda, e já falou o tamanho dela, geralmente é de 25 milímetros. Show! Outra coisa importante em desenho são como a gente traça as linhas. Por que isso? Imagina o seguinte, vocês viram, quem já viu a SAP2 lá, se não me engano, tem algumas vistas, né? Tem questão de tolerância. Não, lá é mais tolerância do que vista. Mas
Imagina você tendo que projetar, deixa eu ver se eu tenho algo aqui que não tenho nada. Você tem que projetar um cubo, um dado. Se você for projetar uma vista frontal desse dado, você só faz um quadrado e pronto. E aí imagina para outra pessoa que vai pegar e vai ver, né? Fala, pô, como que eu sei que aquilo ali é um cubo? É um quadrado normal, não sei quanto de espessura ele tem, se ele tem outras faces. Para isso a gente tem o desenho isométrico. Então no isométrico você faz o desenho do cubo, né? Depois eu vou fazer com vocês aqui um exemplo. E aí tem as linhas de fundo, que são as linhas não visíveis. Se eu desenhar tudo na mesma linha, a pessoa não sabe que é uma linha visível ou não visível, pode atrapalhar na hora da construção. Por isso que a gente tem diferentes tipos de linhas. Vou dar uma pausa aqui para passar a palavra para o Anderson. Fica à vontade, Anderson. Creio que você falou, mas não chegou para mim. Vou aumentar mais meu fone aqui. Se puder repetir, fazendo favor. Tá bem longe sua voz. Ó, o Renato deu sinal também, acho que ele não tá conseguindo ouvir legal não, tá igual eu. Tenta de novo aí. Tava conectado na caixinha, professor. Aí, agora Você sim, consegue dar show. uma demonstração de como Ah, seria feito esse desenho pra gente? vamos lá. Deixa eu pegar aqui. O duro é que eu tô com o mouse, né? Deixa eu jogar pra... Última vez que eu usei o whiteboard aqui dentro não deu certo. Eu vou usar o whiteboard aqui fora. Ok. Deixa eu mudar da apresentação para projetar a minha tela. Um segundo. Tá chiando, Pedro? O pessoal tá chiando para todo mundo aí? Aqui tá de boa, professor. É, chegou um sonzinho de tipo uma microfonia. Agora eu consegui ouvir. Não, show de bola, Pedro. Então vou lá. Vou jogar minha tela aqui para vocês verem na whiteboard. Vixe, tem um whiteboard demais aqui. Deixa eu mostrar um outro aqui que eu estava trabalhando com o pessoal que estava mais à frente no curso de vocês. Não, aqui não vai ter nada. Isso aqui era uma aula de planejar CNC. Não, não vai ser essa. Vou pegar um outro que eu creio que eu já fiz. Aqui, ó. Essa whiteboard aqui é até sobre desenho mesmo. Tá vendo aqui, ó? Só que tá feio pra caramba, você vai me perdoar, o Anderson. Tá feio pra caramba, cara, mas aqui é um desenho, seria um dado mesmo. Ó. Tá vendo essas primeiras linhas aqui? Tinha que estar reta, tá? Eu fiz no mouse e não consegui. Essas são as linhas que a gente vê. Então são as arestas visíveis. Onde eu tô passando, eu vou contornar de vermelho aqui, ó. Então aqui são as arestas visíveis. Ixi, Maria, nem contornando, eu consigo passar em cima. Então aqui eu consigo ver também, essa seria uma vista isométrica, certo? Para demonstrar que tem profundidade, tá vendo essas linhas aqui que eu vou grifar com essa cor diferente, que eu acho que é um roxo? Tá vendo que tá tudo tracejadinho? Pior que agora eu desenho em cima da outra, talvez eu não consiga nem apagar. Vou dar um zoom máximo aqui. Eu não consigo apagar mais, perdi. Então, onde eu risquei de roxo, que não era para eu ter riscado em cima, são as arestas não visíveis. Então, tudo que é não visível a gente traceja, né? A gente deixa tracejado para trabalhar com... E não está apagando mais, não. Não está apagando mais nada. Deu problema na minha whiteboard aqui. Ver se eu consigo usar. É, deu problema no meu... Deixa eu desenhar do lado aqui, então. Seria mais ou menos... Que deu problema foi em tudo agora. Aí, apaguei. Então, onde eu tinha tracejado de vermelho seriam as arestas visíveis. E aqui é o fundo, né? São as arestas que a gente não tem possibilidade de ver, mas elas existem. Então, a gente faz ela tracejado. E é o que eu vou mostrar para vocês nas linhas. Deixa eu te mostrar aqui, voltando à apresentação. Então, aqui, ó. Tá vendo? Linha contínua estreita, contínua larga. Para contornos visíveis e arestas visíveis. Então, os contornos visíveis eu fiz um traço que ele era contínuo.
certo? Contínua estreita, fica mais fina. Por quê? Dependendo do seu desenho, tem hora que você tem desenho com bastante cota. Tem muita cota no desenho. Para você não confundir o que realmente é parte do desenho em si, o que é cota, a gente tem as linhas estreitas. Então, linha de cota, linha auxiliar, linha de chamada, né? E elas são contínuas, mas são traçadas de modo menos espesso do que a linha larga, que realmente são o que é interessante no desenho. Pedro levantou a mão, Otávio, né? Levantou a mão, fica à vontade, Otávio. Senhor, nem todo mundo vai saber o que é cota. O senhor precisa falar para a gente o que é cota. E vamos lá então. Deixa eu pegar um outro exemplo. Acho que eu não estou com a imagem mais adequada. Cota seria medida. É a dimensão que está sendo. Eu vou voltar aqui. Vamos pegar a imagem que a gente tem sobre desenho. Estão vendo essa imagem aqui? Deixa eu ampliar ela. Deixa eu abrir ela nova aba. Seria uma espécie de uma engrenagem. Estão vendo aqui? As linhas que estão mais espessas aqui, ó, são os limitantes mesmo. É o desenho em si desse, como fala, dessa engrenagem. Isso aqui nem parece uma engrenagem, mas está dizendo que é uma engrenagem. Então tá bom. É que tá mais para botar uma correia, mesmo assim tá sem suco ainda. Beleza, essa peça mecânica aqui. Tá vendo que aqui tem um 24 nesse cantinho? Todo mundo consegue ver? 24 aqui, 128, 120, 40, 20. Estão vendo essas numerações? Confirma para mim, Otávio. Você que estava conversando comigo. Tá vendo, né? Ok, tô vendo. Então, isso aqui é a representação da cota. É a medida real dessa peça. Então, aqui, ó. Tá vendo que tem tipo uma flecha, cada uma indicando para um lado? E isso é o desenho de cota. Eu não tenho nenhuma ferramenta que eu desenhe na tela aqui quando eu estou usando esse advento. Então, ó, daqui até aqui é cota. Vou fazer melhor. Vou pegar essa imagem aqui e vou jogar na whiteboard. Vou voltar aqui. Deu BO nessa whiteboard, hein? É uma engrenagem, mas ele ainda vamos dizer assim, ainda não fez os dentes. Ela tá sem os dentes, ela tá lisa. Esse tipo de Ela engrenagem é vai, alguma engrenagem especial, né? ela vai para fresa ainda, depois desse processo aí. Eu tô achando que essa aqui não. É especial a largura, né? Porque se tivesse, ele já tinha que especificar também os dentes. A Eu tô tentando. largura, a largura do Entendi. Tô rolamento. achando que isso aí, na verdade, é para correia, né? Correia lisa, né? Só que tá sem suco também, porque aí seria uma polia, né? Mas tá sem suco, porque dependendo de como tiver, o suco é o canal, onde você coloca A, B, os tipos de canais. Eu não tô conseguindo aumentar, pessoal. Vamos ter que usar a imagem desse jeito. Deixa eu ver se eu pego uma melhor. Porque essa aqui não deu para aumentar. É como se fosse a largura, como fosse colocar uma correia, a largura da correia, né? É, É porque porque tem polia é, lisa, sem suco. tem Existe. canal, né? É que aí seria Sem canal. uma espécie de uma corrente, só que aí seria uma correia. É. Seria exatamente para um caso desse. Deve ter uma frechinha, nem que seja mínima. Deixa eu pegar esse outro desenho aqui. O duro que. Deixa eu copiar e jogar na whiteboard. Deu problema na whiteboard aqui, rapaz. Deixa eu abrir uma nova. Vamos ver se faz o que eu quero. A resolução não está muito boa, não. Rapaz do céu, agora. Pegar um outro. Deu para ver, professor, aquela numeração lá. Deu para ver aquela lá? Deu para ver. Deixa eu tentar Assim, copiar essa aqui. no computador, sim, não sei no celular, né? Meu medo é justamente esse, do telefone. Então aqui, ó. Ver se eu consigo jogar uma outra com a... Acho que a resolução já tá no máximo. Não, na verdade deu problema na whiteboard mesmo. Vou fechar e abrir de novo. Ela não é limitada desse jeito. A gente já fez outras web aulas, já funcionava bem. Aí, voltou, ó. Tá vendo? Agora eu posso aumentar. Vou usar isso aqui. Isso aqui já tem até outras informações. Deixa eu ver se a resolução tá legal. Não, não tá. Sai fora. Vou usar isso aqui então. Também não ficou legal. Rapaz,
Professor, mas a da engrenagem lá, ou da polia, tá boa. Ela não tá ruim, não. Tá ruim não? Tá não, tá dando para ver. Já deu BO de novo. Agora veio... Então, beleza, vamos pegar da engrenagem lá. Eu usei aqui. Ah, você fala nessa imagem aqui, né? Então, é que eu queria desenhar. Aqui não vai me dar a possibilidade de eu desenhar nessa tela. Mas tá bom. Essa aqui que é as flechas, né? Como se fossem duas flechas, é a representação de cota e tem um número nela, que é 20. Essas linhas marcam o limite da cota. Tá vendo que tem uma linha que vai da ponta da flecha até no dimensional do desenho? Isso aqui é linha auxiliar. Vocês estão vendo que elas são mais finas? Tanto a linha de cota quanto a linha auxiliar são mais finas que a linha que realmente mostra um contorno do desenho, da engrenagem. Estão vendo que é diferente? Estamos Então, vendo. é justamente isso, para não confundir. Outro tracejado aqui, ó, tá vendo? Um traço contínuo e depois um ponto. Isso aqui é linha de centro. Então, é a linha de centralização. Então, onde que é o centro dessa peça? Para justamente ajudar na hora de você colocar suas cotas. Cotas são as medidas que a gente vai trabalhar no desenho. Show de bola? Deu? Então, beleza. Agora vamos continuar para trazer para vocês essas diferenças. Então tá aqui, ó, contínua larga, lembra da engrenagem, a parte mesmo que é a engrenagem em si. Contínua estreita, linha de cota, linha auxiliar, linha de chamada, assim vai. Contínua estreita, mão livre, quando são limites de vistas ou cortes parciais interrompidos, se o limite não coincidir com a linha de traço. Isso aqui é mais técnico, tem umas que a gente nem usa no dia a dia. Contínua estreita em zigue-zague, desenhos confeccionados por máquinas, tracejada larga, contorno não visível. Lembra lá do desenho do dado que eu fiz? Então, aquelas vistas que a gente não veria no dado se olhando de frente, mas elas existem. Tracejada larga, contorno não visível, e temos a tracejada estreita também, para contorno não visível e aresta não visível. Que mais de linha nós temos, né? Para diferenciar no nosso desenho. Então, tem que saber essas linhas. Isso aí tá tudo no livro, tá, pessoal? Quem tá lendo aí já deve ter pego. Traço e ponto estreito, linha de centro. Lembra que tinha lá no desenho também da engrenagem? Então, é o traço e ponto, linha de centro. Muito utilizado para peças circulares. Então, se eu vou trabalhar com eixo, vou trabalhar com rolamento, a gente geralmente coloca a linha de centro para facilitar na hora de fazer a confecção. Planos e cortes, né? Essa linha aí, traço e ponto estreito, tem mudança de direção, traço e ponto largo, né? Linhas ou superfície com indicação especial. O Anderson, vontade, meu rei. Professor, você falou aí a respeito do livro. Eu basicamente tenho pouco tempo para estudar, então eu estou focando principalmente mais na SAP, entendeu? Tá errado isso? Não estou tendo tempo para ler o livro. Rapaz, você quer a resposta a resposta certa, ela não é muito boa, não. Tem que ler o livro. Por quê? Como é EAD, a gente só tem um encontro. E é Certo. muita coisa para pouco tempo. Uma vez por semana. É 50 minutos no papel, mas não tem nem como falar que é 50, geralmente de 1h20, 1h30. Já chegou, acho que com vocês, 1h30, né? Que foi o máximo. Sim. E tem as extras. Isso aqui não é o suficiente para você pegar tudo. Então aqui é justamente o momento que eu ministro, mas o ministro conteúdo, né, mediar o conteúdo, mas vocês precisam sim fazer a leitura do livro inteiro, porque lá tem muito conteúdo, pesquisar mais, ter a proatividade de buscar em outros locais, porque no fim das contas, né, igual eu disse, tem gente que está preocupado só com a SAP. Beleza, vai sair com certificado? Vai, né? Se ele conseguir. As que ele não souber fazer e não tiver dica para resolver até o final, ele vai copiar de outro. Então, infelizmente, a gente sabe como que é e a gente tenta evitar o máximo, mas tem gente que, não vou mentir, vai conseguir chegar. Só que o mercado, meu amigo, você entra com um certificado e o que vai te manter lá é suas habilidades. Então, por isso que eu digo, quem está atrás das habilidades e competências tem que realmente, talvez está sem tempo, eu não sei como que está aí, Anderson, não consigo te dar um veredito, né? Não conheço a vida, nem o que Certo. está se passando aí, mas eu estou falando
pela plataforma e o desenho do EAD, tem sim que fazer a leitura. E a SAP você vai ter o advento do vídeo que eu vou postar, então você vai conseguir fazer mais rápido elas, tá bom? Certo, certo. Show de bola? Isso aí também vale Tranquilo. para todo mundo, pessoal. Se quem tivesse com dúvida aí, não é só SAP não, tem muito conteúdo para a gente ver. Então, trouxe ponto e assim segue. Beleza, saímos das linhas e vimos para escalas, né? Talvez já teve gente que teve dúvida aí como que funciona a escala. Vou trazer ela já de forma mais rápida. Então, imagina o seguinte, eu tenho que fazer a projeção, vamos pensar na elétrica aqui, da minha planta Fábio, né? A planta baixa da minha unidade Fábio, da minha fábrica, e tem que projetar ela, a maior folha que eu tenho é 1:0. A medida dela é 1.189 por 841, salvo engano. Você não consegue fazer essa projeção do real, né? A unidade fábrica tem mais de 500 metros de comprimento por 800 de largura, o terreno, né? A área construída. Então, você não consegue fazer no tamanho real. O que você faz? Você reduz, né? Então, você vai reduzir o real pro tamanho da folha. Então, exemplo, não sei se todo mundo consegue ver aí, nessa planta baixa, escala 1:50. Como que a gente lê escala? 1:50 significa que a cada medido no papel equivale a 50 no real. Exemplo, se eu tenho uma linha, né, que mede, ó, peguei a régua aqui na minha planta baixa, medi tem 10 milímetros. No real, se for 1:50, ela vai ter 500 milímetros. Então, essa escala trouxe pegou um desenho, né, real, dividiu ele em 50, diminuiu ele 50 vezes para caber no papel. Então, a cada que você lê no papel, equivale a 50 no real. Pode ser que a gente tenha dúvida. E a cota? Está representada a cota ali na planta baixa. Eu tenho que multiplicar essa cota? Não. A cota é o valor da medida real. Então, se você olhou a cota, estou construindo. Está dizendo que a parede aqui, no caso, vou abrir aqui maior para vocês. A parede de um sanitário tem 1,60. Na realidade, ela tem 1,60. Isso aqui está em metros, né? Então, ela tem 1,60 m nessa medida e a outra 1,50, salvo engano, está bem pequena aí. Não sei se para vocês está maior, para mim não fica tão grande a projeção. Então, é 1,50 no real. Agora, se você passar o traço aí com uma régua, você vai ver que não tem 1,50 m, até porque não tem papel de 1,50 m. Você vai ver que é um desenho menor. E é por isso que a escala existe. Então, se você foi lá e mediu um outro, vamos pegar dá até para calcular. Essa medida aqui, ó, a parede superior aí do sanitário. O sanitário é o que está achurado ali no canto, na área útil do desenho, canto superior esquerdo. Então, não tem nenhum sanitário. Tem uma medida de 1,60. Se você for pegar no papel, você pode até pegar na escala de 1:50, equivale o quê? 1,60, 1,60 m equivale a 160 centímetros. Então, se você pegar, você dividiu ele em 50 vezes. Então, você diminuiu 50 vezes. Então, se pegar 160 dividido por 50, dá 3,2. Você pode pegar seu desenho lá no papel com uma régua, aquela parede de 1,60 no desenho tem 3,2 centímetros. Se não tiver, é que você usou a escala de modo indevido. Então, é isso. Quem já viu um escalímetro, não sei se já viram, é simplesmente isso que o escalímetro faz, fazer essa comparação, trazer do real pro desenho, do desenho para o real. Então a escala é isso, 1:50 é 1 no desenho, 50 no real. Aqui tem um desenho também aqui, ó, de um relógio, né, 1:2. Estão vendo que a cota continua 10 para as duas projeções? Tanto no desenho quanto no objeto, a cota não muda. A cota é a representação do tamanho real. Tá vendo ali 10 nos dois? Mas o desenho ele é metade do objeto real, né? O desenho do relógio é metade do tamanho do relógio na realidade. Escala 1:2. Então, a cada que você mede no relógio ou no desenho, vale 2 no real. Então, por isso que diminuiu aí na metade, né? Diminuiu em 2 vezes. Diminuiu por 2, né? No caso, o tamanho. Isso aqui a gente foi de planta baixa. Agora pensa em desenho. Deixa eu ver se tem algum elemento aqui. Desenho mecânico. Eu quero fazer um parafuso. Imagina você projetando um parafuso no A4. Então, o parafuso ele é bem pequeno, né? Uma folha de A4 é grande. Vou pegar aqui um outro exemplo, um mouse mesmo. O mouse ele é muito maior que um parafuso, olha o tamanho dele perto de um A4, fica pequeno.
Se a gente projetar o real do parafuso no papel, a gente vai ter dificuldade com o quê? Detalhes. Imagina você fazendo ali, ó, comprimento da rosca, passo do parafuso, diâmetro da cabeça do parafuso. Temos o que aí? Qual que é o tamanho do Allen ali, né? Qual que é o comprimento do Allen que você vai colocar? Tudo isso num desenho, num parafuso usando um real. O parafuso é pequeno, perto de uma folha 4, você não vai ter os detalhes claros. O que que a gente faz? A gente aumenta no desenho. Então, por vez, você vai ter, por exemplo, uma escala 10:1. A planta baixa era 1:50, então a cada 1 no desenho, 50 no real. E você pode ter escala 10:1, que a cada 10 no desenho equivale a 1 no real. Significa o quê? Ele aumentou em 10 vezes o real para o desenho. Então, o desenho é 10 vezes maior do que o real. Então, tem dois tipos de escalas que a gente vai ver aqui, ó. NBR 8169, a gente tem dois tipos de escalas, certo? A escala natural 1:1, então o que é real e o desenho tem o mesmo tamanho. Escala x:1, quando esse x corresponde a um valor maior. No caso, eu usei 10:1. Então, é uma escala de ampliação. Ele ampliou em 10 vezes o tamanho real para colocar no desenho. Então, o desenho é 10 vezes maior do que o real. Ou escala 1 para x, vou usar o mesmo 10 para o x, tá? Então, escala 1 para 10 significa que ele reduziu, né? O desenho é 10 vezes menor do que é o que é real. Então, o que é mais comum? Parte mecânica. Escalas, esse seria x:1, onde o primeiro número é maior do que o segundo, que é a escala de ampliação, para a gente ter mais detalhes na folha, porque o elemento é pequeno, a gente tem espaço de sobra, a gente aumenta, e escalas aí na parte elétrica, principalmente plantas, né? Plantas elétricas, a gente trabalha com redução nas escalas aí, de 1 para 10, para 5 para 10, 50, 100, aí tem diversos tipos de escalas que a gente pode trabalhar, certo? Outra questão muito importante aqui, ó, projeções ortogonais. Geralmente a gente tem elementos de 3D, né? E a gente tem que projetar ele em 2D. Então, qual que é o cuidado que a gente tem, né? Ele tem 4 diedros de projeção: primeiro, segundo, terceiro e quarto. Como que eles são utilizados? Ali é a projeção no primeiro diedro, né? Vou mostrar na prática para vocês como que vai funcionar. Quem já é estabelecido internacionalmente que para usar somente o primeiro ou o terceiro diedro. No Brasil, né, e a maioria dos países da Europa, a gente utiliza o primeiro diedro. Tá fazendo desenho aqui, tem que usar o primeiro. O que significa o primeiro diedro? Tá vendo o desenho aí à esquerda? Todo mundo tá vendo uma espécie de seria uma escadinha, e tá mostrando as faces aí colorido. A face frontal ele considerou rosa. No primeiro diedro, a face frontal fica no meio. A vista inferior, que ele numerou como 5 ali, é a parte que está embaixo. Ele projeta acima da frontal. A parte superior, ele projeta abaixo da vista frontal. Pedro falou, tá ruim. Tá pelo celular, Pedro? Não, professor, tô pelo computador, mas mesmo assim tá ruim de ler o desenho lá, ó, por debaixo dele lá, ó. Tá ruim de ler. Ah, não. Ah, é. Esse aí vai ser difícil de ler mesmo, tá bem pequeno. Aí eu tô falando para você, o 5 é a vista inferior, o 2 do desenho da esquerda é a vista superior. O que que eu quero que vocês peguem? A vista frontal está aqui, a vista inferior fica projetada acima, a vista superior fica projetada abaixo, a vista lateral esquerda, que é o número 3, fica à direita da vista frontal, a vista lateral direita fica à esquerda da vista frontal, que é o 4, e a vista posterior é a vista 6, né? Ela fica à direita da vista lateral esquerda. Como que seria? Vou pegar aqui um celular e um papel. É como se vocês que estão vendo aí fosse uma lanterna e a projeção fosse jogada nesse papel, né? Então, como se fosse a sombra. Então, estou vendo a superior, ela vai aqui. Eu estou vendo a vista lateral para vocês aí vai ser a esquerda, ela vai projetar da direita. Eu estou vendo a vista lateral direita por aqui, ela vai projetar da esquerda. Estou vendo a vista posterior, ela vai à direita da vista lateral esquerda. É como se fosse invertido o plano de projeção, que é isso aqui, ó, né? Para o primeiro diedro, o objeto está entre o observador e o plano de projeção. Como se estivesse assim, eu estou observando esse celular e vou projetar ele no papel. Então, por isso que ele fica, de certa forma,
Seria, deixa eu ver, como se fosse invertido, né? Então aqui no Brasil a gente usa isso. Como a gente projeta essas vistas. Otávio, fica à vontade, meu rei. Professor, pelo fato de experiência na área que a gente tem, Uhum. deve-se aconselhar que, se você tem um projeto na mão para executar, você tem que trabalhar junto com o projetista, o desenhista e o engenheiro, é, e, e conferindo as medidas, as cotas e a escala. É muito normal a escala não bater, é normal. É normal a escala não dar certo, então você não pode ir se jogando assim no projeto e ir fazendo ele. Você tem que ir fazendo, faz uma peça, mede, confere, depois você faz outra, confere, porque se você for fazer em série 100, 200 peças, depois que você conferiu que realmente está correto, está conferindo com a escala, está conferindo com o desenho, aí você se entrega ao projeto. Mas não pode se entregar ao projeto de cara, não. De bola. É um cuidado importante mesmo. Sempre que a gente for trabalhar, ainda mais que recebe um projeto dos outros, vou falar porque a gente trabalha com torneiro, né? Lá na empresa a gente precisa, muitas vezes não tem, né? Precisa trabalhar com o pessoal do turno. Primeiro faz um protótipo, exatamente como o Otávio disse, para conferir. Mas, Otávio, vou te falar, se não tá batendo, cara, sinto te dizer, mas quem fez o projeto fez errado. Porque o cara que faz o projeto, ele tem que fazer da forma mais certa. O É, Otávio justa, trouxe. é justamente isso, é na intenção de não prejudicar um ao outro, porque Uhum, se o projetista ele é ser humano, o desenhista é ser humano, ele está numa condição humana e ele pode errar. Então exato. é normal eu encontrar principalmente escala. As cotas, 90% das vezes elas batem, Uhum. mas a escala é comum ela não bater. Não, show de Só uma bola. observação aí Não, isso é bom. para É quem for exatamente. usar. Quando você vê um projeto na sua mão, você trabalhar junto com o projeto e olhando o projeto, desenvolvendo o projeto, mas conferindo a medida no local, por exemplo. Ele te dá, por exemplo, ele me dá uma viga aí de 10 polegadas por 6 metros de comprimento. Eu não posso meter a faca vamos dizer, eu não posso executar o corte numa peça dessa, uma peça aí que tem peça aí que ela pesa 500 quilos por metro. Eu não posso meter a faca nela de uma vez sem conferir realmente se é aquilo. É, Então, agora, assim, só para ajudar o pessoal, aconselhar eles, para não confiar 100% no projeto, não. agora o Tem Otávio que, falou. Ah, tem que conferir. outra coisa importante. Agora você falou uma coisa na prática realmente que acontece. Vou trazer aqui o dia a dia, como que é feito. Por muitas vezes o pessoal vai fazer projeto, eu até hoje eu fiz, tudo era do zero, é tudo novo. Quando você faz projeto novo, é muito mais fácil. Mas tem vezes que você vai fazer um projeto de algo já existente e o seu cliente não tem o estrutural. Então, por muitas vezes ele contrata, vou te dar um exemplo, ele está fazendo aqui um retrofit na parte elétrica dele, está reformando, e retrofit é uma reforma, adequar para atualizar. Então, vou adequar e atualizar para que fique ok para os dias de hoje. Isso é retrofit, vale para muitas áreas. Seria uma espécie de reforma, mas não só reforma, né? Já trazendo uma melhoria. Então, isso é uma espécie de retrofit. Então, ele vai fazer o retrofit dele. Ele procura aqui na região e encontra um cara cobrando barato lá em São Paulo que faz projeto elétrico para ele. Vou usar o exemplo do elétrico. E o cara não vem visitar, ele também não passa as informações de modo adequado para o cara. É o cara quer ganhar dinheiro e o outro quer um projeto para mandar executar. E aí acontece exatamente o que o Otávio disse. Acontece muito, viga, você não pode rasgar viga. Viga é estrutural. O máximo que você faz numa viga é colocar uma bucha ali para pendurar um quadro, pendurar algo bem leve, assim, e nem é aconselhável também a gente fazer isso. Pilar a mesma coisa. Então, muitas vezes o pessoal não coloca. Já vi casos aí do cara esquecer que tinha elevador e mandar passar. Parede de elevador, a gente não passa eletroduto, não passa nada. Janela também acontece demais, Otávio. Não sei se você já viu.
cara não vê que é janela, manda passar um eletroduto lá, cortando na horizontal, você vai ver, vou passar como a pele de vidro aqui, que a parede é só de vidro. Então acontece muito isso aí. Realmente o Otávio falou um ponto, que é essas divergências de informação e você pegar o projeto para executar e realmente você tem que conferir, porque dá muita dor de cabeça dependendo de quem fez, como foi feito, e realmente o Otávio tem muita razão nisso aí. Conselho bom, Otávio, valeu. Evaldo, com a mão levantada, fica à vontade, meu rei. Ué, professor, trabalhando em obra, já observei que tem certos serviços que o engenheiro ou o mestre de obra, ele muda A gente ainda tem a economia certo serviço que está no projeto. Talvez não pode passar uma vírgula, igual você falou, um cabo, né? Ele vai ter que mudar. Muda. Vai seguir totalmente 100% do projeto. Muda. E aí tem outra parte de projeto legal que vocês estão entrando nisso, que é chamada as-built. As-built é como construído, né? Trazendo do inglês para o português. Então, a gente faz um projeto, muitas vezes tem essas adaptações, né? O Otávio disse bem o cuidado em si que tem que ter. Então, você adapta e depois, no final, você constrói o as-built, que é o como construído. Por quê? Você tem um projeto inicial, mas você mudou. O que vale é o que você fez por último. Então, você pega o seu projeto de as-built e é esse que vale para execução. Por muitas vezes, quando é feito bem legal, por exemplo, convidaram o próprio Otávio para ir lá fazer. O Otávio já está safo, já sabe os cuidados que tem que ter, olha tudo certinho, faz o projeto liso. A pessoa executou, ok. Aí você não precisa fazer o as-built, porque o as-built é igual o projeto que o Otávio fez, já fez da primeira vez certo. Então, você não precisaria fazer um novo as-built, né? Você já considera aquele como as-built, né? Como construído. Mas tem caso, igual o Evaldo disse, que você tem que modificar, aí você faz o seu as-built, né? Para que ele sim seja válido e usado no dia a dia. Certo? Então, voltando aos planos de projeção, e como que seria o terceiro diedro? É como se o objeto estivesse atrás do plano de projeção, fica um pouco difícil. Então, se você está vendo a vista frontal, ela está no meio. A vista superior fica realmente na parte superior. Então, eu vi, né, a vista superior aqui e projetei aqui em cima mesmo. A inferior, eu estou olhando aqui e já projeto aqui embaixo também. Logicamente, seria mais fácil, né? Se a gente for parte da lógica. Ah, o terceiro diedro parece mais legal. A vista superior está em cima, a vista inferior está embaixo, a vista lateral direita está na direita, a vista lateral esquerda está na esquerda, a posterior está à esquerda da vista lateral esquerda, mas os nossos projetos em si, quando a gente for trabalhar com essas vistas, eles têm que estar no primeiro diedro, que é, por exemplo, a superior é projetada embaixo da frontal, a inferior acima da frontal, e assim vai. Então tá aqui um exemplo, né? Creio que aqui vai ficar mais fácil de ver, Pedro. Vista frontal é o 1, ó, a inferior está projetada em cima da frontal, no primeiro diedro, e aí se você olhar a inferior, está projetada abaixo da frontal no terceiro diedro. Ficou mais tranquilo ver agora, Pedro? Chegou, professor. Tava tentando responder no chat aqui, mas baralhei tudo aqui. Show, então é justamente isso. Tem essas duas diferenças. A gente tem que saber os dois? Tem. Posso usar os dois? Não. Se você for construir o desenho aqui no Brasil, primeiro diedro. Se você está nos Estados Unidos, está no Japão, aí você constrói no terceiro. Mas como a gente compra muita coisa de Estados Unidos, Japão, a gente tem que saber ler nos dois, certo? Então por isso que a gente estuda os dois, mas para construir a gente só pode usar o primeiro, que é o convencionado no Brasil. E aí são as vistas, né? Vista frontal, superior, lateral direita, lateral esquerda, inferior e vista posterior. Geralmente nós trabalhamos com 6 vistas. Representação para saber se está no primeiro ou terceiro diedro. Porque não vai vir com legendinha, né? Ah, essa aqui é a vista superior, essa aqui é inferior. Você não vai saber. Você só vai ver uma em cima da outra a sobreposição. Aqui é a simbologia, né? Para o primeiro diedro, essa da esquerda aqui, e a simbologia do terceiro diedro. Então vai vir lá as projeções e essa simbologia aqui para você já saber qual que é cada uma das duas. Aqui, ó, um exemplo de como viria uma projeção, né?
Frontal, lateral e superior. Aqui, como está com legenda, se a superior está embaixo da frontal, eu sei que é primeiro diedro. Outro cuidado que a gente tem que ter, né, nas projeções, quando for construir o desenho, eles têm que estar alinhados, certo? Então, se eu pego, por exemplo, a minha vista frontal aqui, ó, faço o desenho desse quadrado, tá aqui. Se eu for fazer a minha vista lateral para vocês aí, deixa eu ver, esquerda. Lateral esquerda, né? Vocês estão vendo que a altura não mudou do meu objeto. Então, aqui, ó, tá vendo que a frontal e a lateral têm a mesma altura? E estão alinhadas as duas, tem que estar alinhada. A minha vista frontal eu tenho essa largura aqui embaixo. Quando eu olhar a inferior, vai ter a mesma largura. Pode ver que ali a superior, no caso, né, vai ter a mesma largura. Então pode ver que as duas estão alinhadas e têm a mesma largura. Então a frontal com a lateral tem a mesma altura e a frontal com a superior com a inferior tem a mesma largura. Então e na hora de projetar tudo alinhado. Tem que estar alinhado para facilitar. Tá aqui uma amostra para vocês, ó, frontal, lateral esquerda, superior. Pode ver que até o furo que tem ali, ó, tá projetado nas outras. Como a gente não vê, vai ser, por exemplo, tá furado aqui, a gente não vê por fora, né? Tem um furo lá no meio. São linhas tracejadas, que é contorno não visível, mas eles estão alinhados. Essa que é a grande questão. A vista frontal tem a mesma altura da lateral esquerda, tem o mesmo alinhamento, e a vista superior tem a mesma largura da frontal e o mesmo alinhamento, certo? E tem outros pontos que aqui são para facilitar na hora da gente projetar. Vou te dar um exemplo. Tá vendo o eixo ali embaixo? Imagina você fazendo 6 vistas do eixo. Vista superior do eixo, vista frontal, vista posterior, vista inferior, é tudo igual, né? Seria essa mesma aqui da frontal. O eixo, ele é cilíndrico, se você girar é a mesma coisa para essas vistas. Vista lateral esquerda e lateral direita, como ele tem o mesmo, como fala do caso que ele é espelhado, né? Também seria igual. Você precisaria colocar as 6? Não. Aqui com 2 vistas você já consegue descobrir, principalmente com a lateral esquerda que te mostra que o perfil é cilíndrico, né? E a frontal te mostra, eu te mostro um círculo, né? A lateral esquerda, e a frontal te mostra um comprimento. Então é cilíndrico, é um eixo que eu tenho para trabalhar. Então, com 2 vistas, eu consegui já mostrar para o meu usuário, para quem for ler, que é um eixo essa peça. E aqui em cima também, né? Temos ali, ó, os raios projetados, cada um dos raios, diâmetro dos furos. Tem o que mais, ó? Tá vendo um ESP3 aqui no cantinho? Ele demonstra até espessura. Se você pegar a vista, nesse caso aqui, vamos considerar essa que está plotada aqui, a frontal, a posterior, vão ser iguais. Se eu pegar a minha vista superior e a minha vista inferior, também vão ser iguais. A minha vista lateral direita, lateral esquerda vão ser iguais entre elas. Então aqui ele fez uma só projeção e esse ESP aqui significa que tem a espessura de 3 milímetros. Então eu já sei que ele tem um formato ali todo com circunferências, com 3 furos e tem uma espessura de 3 milímetros para ela. Poderia ser 3, 5, 10, você não saberia se não tivesse essa informação aqui. Show de bola? Caminhamos um pouquinho de desenho aí, o Otávio já trouxe experiência prática, eu gostei. Essa é a grande sacada que eu vejo de ter um encontro aqui com você, justamente para essas informações. O Evaldo também trouxe, o Pedro antes, e os demais colegas, é compartilhar as experiências do dia a dia. Isso aí, Otávio, que você fez hoje, muitas vezes para um colega que está lá executando, ele vai lembrar, pô, na web-aula lá, eu lembro que um colega falou que era melhor conferir do que já ir executando de uma vez. Isso aí o cara ganha tempo, evita de perder dinheiro, desgaste a imagem da empresa dele. Então é justamente isso aí, para a gente compartilhar a informação que eu creio, além de eu mediar o conteúdo, vocês trazerem a bagagem de experiência de vocês para a gente ir somando aqui. Evaldo também falou, e realmente é isso aí. Show de bola? Olhar os detalhes, né, professor? É isso que faz diferença, porque imagina, que hora que eu vou conseguir juntar. Aqui no caso nós estamos com 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 pessoas falando sobre desenho, sobre projeto, sobre execução, que tenham noção na área e com abertura para falar sobre esse assunto à vontade. Se você convidar todo mundo aqui para ir onde for, não vai acontecer. Então, é assim, esse momento é muito único, entendeu? Por isso que eu digo que sempre que todo mundo quiser falar, puder
eu sempre deixo a palavra aí para vocês, para a gente aprender. E eu aprendo muito com vocês. Da mesma forma que eu medi o conhecimento aqui, eu aprendo muito com cada um. E eu creio que esse sim, né, é o grande trunfo da nossa web aula. Show de bola? Pessoal, alguma dúvida quanto ao conteúdo? Pelo silêncio de todo mundo, consideração final. Vou falar de novo, vai ser chato, Tá tranquilo. repetitivo, mas vai ter um vídeo de dica de SAP. Tô falando isso porque vai ter gente nas outras web aulas que vai perguntar, professor, mas a SAP não trabalhou, né? Vai ter vídeo de dica. Quem está preocupado com a SAP em si, eu já tenho esse vídeo para deixar mais tranquilo, tá? E nas próximas a gente vem trabalhando conteúdo, a gente equilibra a prática com a teoria, une as duas, mais os encontros presenciais, e aí vocês vão tendo mais e mais conhecimento para levar. Luiz, levantou a mão, fica à vontade. Boa noite. Sobre Boa noite. a questão da escala, como você falou, 1 para 10, Uhum. 10 para 1, esse 1 e 10 seria metros? Ah, ou boa milímetros? pergunta. Lembra na legenda? Acabou não entrando nessa web aula, mas na legenda tem que ter as informações. Quem que é o projetista, o que que é o projeto, nome da empresa, local, escala, unidade métrica. Então, a escala ela é adimensional. Na legenda vai ter que dimensão que ela está trabalhando, se é metro, se é milímetro, se é centímetro. Tem duas opções. Mecânico trabalha praticamente tudo em milímetro, desenhos mecânicos. Desenhos elétricos aí já vai começar a trabalhar mais com metro. Pode ser que se encontre centímetro também, mas o mais comum é metro. Mas na legenda vai ter essa informação. Junto da escala vai ter informação de unidade de medida. Show? Sim, obrigado. Fechado. Fechou. Evaldo tinha levantado a mão, era isso mesmo? Ô, professor, você falando sobre aquele livro lá, moço, o livro tem página pra caramba, hein? Só o Tem módulo 1, que... só o módulo 1 tem 535 páginas para ler, ué. Por isso que a gente fica preocupado mais nas respostas na SAP e tirar alguma dúvida com os colegas. Mas tem que... O ideal é ler aquele livro, Evaldo, e até mais. Vou te falar por quê. Qual que é o projeto do EAD? Em suma, é que estude 2 horas por dia. 2 horas por dia. Por quê? É como se fosse no presencial. Só que você tem a liberdade de estudar de onde você quer, a hora que você quiser. Essas 2 horas não precisa ser na hora que é o presencial. Você pode, de manhã eu tô livre, ou à noite eu tô livre. Então a ideia é essa. Porque o conteúdo é igual para os dois. O que muda é que você não tem obrigação de ir na escola, não tem um cara chato te cobrando lá o que você tem a presença. Então, você tem a liberdade, mas junto com ela a responsabilidade de estudar. E aí tem bastante conteúdo aí para a gente abordar. Show? Alguém ia falar... Wanderson, fica à vontade, meu rei. Professor, em relação ao Sim. que o rapaz falou aí, no meu caso é igual eu falei para você no começo. As 3 horas que eu tenho para estudar, eu aproveito para me fazer pesquisa concentrado na SAP, entendeu? Porque se eu focar só no livro, eu não consigo mandar nenhuma SAP, entendeu? Então assiste o Eu vídeo. perguntei se é errado. Assiste o vídeo aí, porque você vai conseguir fazer as SAPs de modo mais tranquilo. E aí você faz o processo reverso. Porque eu creio que a preocupação da maioria é fazer a SAP certo, né? Então, ele vai ter o caminho para fazer a SAP, e aí o que você não pegou, que o fim você já tem, mas o importante é o meio, né? Então, o que você não pegou, você vem tirar dúvida, aí pesquisa, tudo mais, realmente vai surtir efeito. Essas SAPs aqui são mais difíceis porque tem muita conta. Eu sei, tá todo mundo voltando, tem muita gente que já está há muito tempo sem ir na escola, e por isso até que tem essa dica, entendeu? Eu gravei isso aí, para não pesar para vocês e facilitar para vocês pegarem o conteúdo também. Show de bola, Anderson? Certinho. Pessoal, mais alguma dúvida? Estiquei um pouquinho a aula de novo, mas não tem jeito, né? A métrica é 1 hora, são 50 minutos, eu tento em uma, mas aí estendeu um pouquinho. Show de bola que vocês ficaram. Pessoal, então, bons estudos para todo mundo, boa semana, fiquem com Deus, e essa aula de hoje eu vou postar ela agora. Vai renderizar em mais ou menos, essa aula aqui já tem mais de hora, vai renderizar em uns
20 minutos, mas eu já jogo. A dica vai chegar primeiro do que essa aula, mas eu já jogo as duas hoje, tá bom? Pessoal, então, Falou, com Deus professor. Abraço. e até mais. Tchau, tchau. Ô, professor, com Deus, boa noite. Com Deus. Tchau, tchau. Boa noite.